Um templo de 1000 anos de idade construído para celebrar a visita de um deus. Uma pedra usada em coroações, tida como um portal para os céus. E estranhos cânticos entoados para a comunicação com seres do outro mundo. Os rituais nos permitem voltar a um espaço onde os deuses estão vivos e nos permite ficar um momento com eles. Acontece que você entra em frequência e harmonia para conversar diretamente com os seres que são sobrenaturais. Em todo o mundo, ritos e rituais antigos nos conectam a outra dimensão. Mas com quem ou o que estamos nos comunicando? No mundo inteiro, os povos antigos ou modernos usam os rituais para se conectarem com os deuses. Mas esses deuses podem ser antigos astronautas. Milhões de pessoas em todo o mundo acreditam que fomos visitados por seres extraterrestres no passado. E se for verdade, será que os alienígenas do passado ajudaram a moldar nossa história? E se for assim, poderíamos achar evidências em nossos rituais mais sagrados? Quem esteve lá? Por que eles vieram? Que pistas deixaram? Aonde foram? Irão retornar? Alienígenas do passado. Rituais misteriosos. Península do Yucatán, México. Aqui, em meio às ruínas maias de Chichén Itzá, fica a grande pirâmide de El Castillo. Construída pelos maias entre os séculos 9 e 12 d.C., El Castillo serviu de templo à serpente emplumada, o deus Kukulcán. Também se acredita ter sido o local do mais importante dos rituais maias, o sacrifício humano. Eles levavam a vítima humana a subir as escadas de seus templos e cortavam seu coração palpitante. Era essa a forma do sacrifício que os maias faziam. Os rituais continham o dado fundamental do sacrifício de sangue. Quer dizer que, derramando sangue, eles davam importância ao que queriam e garantiam que fossem atendidos. Então o tema do sangue está nesse sistema de sacrifícios. Deve-se derramar sangue. Apesar de não haver mais sacrifícios rituais em El Castillo, os crentes ainda vêm celebrar o tempo em que os maias diziam que o deus Kukulcán descia dos céus para trazer sabedoria ao homem. Eles acendem fogueiras para alcançar o reino espiritual, fazem danças sagradas e repetem orações em sequência numérica para entrar em profundo estado de meditação. Mas o ritual mais poderoso que acontece em El Castillo é uma representação da descida de Kukulcán à Terra, uma representação que está literalmente contida na própria pirâmide. A pirâmide de El Castillo é do tipo escalonada e tem escadarias nas faces. As escadarias têm balaustradas nas laterais, então nos equinócios de outono e de primavera, o sol faz uma sombra no canto da pirâmide e projeta uma sombra visível na balaustrada da escadaria. Esta é uma maquete da pirâmide de Chichén Itzá, no México. Todos os anos, no dia 21 de março, quando o sol se levanta, diretamente na escadaria aqui, criam-se triângulos de luz e sombra que descem a escada, o que representa que o deus Kukulcán desceu entre os homens. No fim, vê-se o rosto do deus Kukulcán. No dia 21 de setembro, dá-se o contrário. O que acontece é que quando o sol nasce pela manhã, o deus Kukulcán sobe as escadas
e termina com uma luz muito brilhante no topo do pequeno templo. Isso significa que Kukulkan visitou os terrestres, ensinou a eles e depois de um tempo voltou a desaparecer nos céus, mas prometendo voltar um dia. O que se vê acontecer em Chichen Itzá é um fenômeno de luz. O que vemos é tecnologia aplicada. Vê-se que alguém imaginou a coisa e a cada equinócio as pessoas achariam que a serpente de pedra ganhou vida. Era um lembrete visual da conexão com os deuses. Pode até ser que os maias não estivessem só celebrando seus ancestrais extraterrestres. Pode ser que antigos alienígenas tenham vindo à Terra para instruir as sociedades, para ajudar a manter uma ligação com eles através de rituais ou de celebrações para com certas estrelas e a manter a história dos extraterrestres vivas em suas lendas. Mas os maias faziam esses rituais elaborados e sangrentos para honrar uma divindade mítica? Ou isso era, como defendem os teóricos dos antigos astronautas, para comemorar a visita real de seres extraterrestres? Um ritual é com certeza um meio de reconexão com os deuses. Então não só se reencena a fé nesse Deus, como se reencena o momento original em que o Deus fez uma coisa específica. No mundo inteiro, os povos antigos ou modernos usam rituais para se conectarem com os deuses. Mas esses deuses podem ser antigos astronautas. Colina de Utrecht, Irlanda. Todos os anos, no primeiro dia de maio, os cidadãos celebram o sagrado Festival de Beltane, similar aos primeiros celebrados pelos antigos celtas há mais de 2000 anos. Como a cerimônia de Chichen Itzá, ela foi feita para estabelecer ligação e comunicação com seres de fora do mundo. Esse era um dia de acender fogo, quer dizer, fogueiras, e fazia o gado passar entre as fogueiras, como meio de protegê-lo para a primavera e o verão. E as fogueiras de maio eram um meio mágico de pedir a proteção sobre os animais e os humanos. Mas por que fogo? Por que o mais básico dos elementos era assim tão importante para os antigos celtas? A associação de colinas e fogo com Beltane sugere que um período de maior visão, de maior sabedoria está disponível. Mas o que os povos celtas estavam mesmo interessados em saber era no outro mundo. Há uma ideia de que em Beltane há mais oportunidade de se encontrar pessoas do outro mundo ou de olhar para o mundo delas. Há histórias da tradição medieval irlandesa em que o herói se aproxima de uma Si, uma moradia do outro mundo que fica numa colina. E quando a Si é aberta, o que se vê lá dentro é uma fogueira. O fogo dentro da moradia do outro mundo permite que se veja o que há lá dentro e que veja detalhes, inclusive pessoas e como elas são. Mas teriam as fogueiras rituais do Festival de Beltane sido restabelecidas pelos celtas na tentativa de recriar as estranhas luzes e chamas que viram em espaçonaves alienígenas? Apesar de não haver registros escritos que expliquem a origem do evento, há quem acredite que essa ideia incrível seja possível. E para provar isso, apontam uma cerimônia similar praticada todos os anos pelo povo Kayapó, índios brasileiros. Há muito tempo, Bep Kororote apareceu descendo dos céus. E quando ele aterrissou, havia muito vento, a terra tremia, se sacudia e havia muito barulho. A aparição de Bep Kororote é cultuada até hoje. Na verdade, é o pajé da tribo
que veste um traje de palha. E o traje de palha é incrivelmente parecido com uma roupa moderna de astronauta. Os Kayapós recordam a roupa muito especial que o alienígena usava, que na verdade envolvia completamente o corpo. E o mais interessante foi o que uma tribo vizinha, a tribo dos Bakairi, disse. Eles já tinham a roupa como ela é hoje no século XIX. Mas para os Kayapós, a festa de Bep Kororote é apenas um meio de relembrar a antiga visita de um ser extraterrestre. Eles também lembram a visita em seu dia a dia, usando cocares simbólicos, feitos de penas. Há um adorno todo feito de penas, um cocar de penas, que quando é usado, parece uma auréola. E as penas representam nem mais nem menos do que o espaço sideral. Os Kayapós veem o espaço sideral como um disco plano, que se estende ao infinito. A faixa que une as penas é um símbolo da corda que os ancestrais Kayapós usavam para descer à Terra desde o mundo celestial. Poderia o ritual Kayapó no Brasil ter sido inspirado por uma visita extraterrestre? Talvez a resposta esteja no exame de uma cerimônia ainda mais tradicional e realizada até hoje e para um público de milhões de pessoas no mundo todo. Castelo de Edimburgo, Escócia. Na sala da coroa há uma pedra oblonga de 152 quilos de peso. Chamada de Pedra do Destino e também de Pedra da Coroação. A pedra está presente na coroação de todos os monarcas ingleses e escoceses há mais de 800 anos. Seu propósito é unir o novo rei a Deus. E há quem creia que ela tenha vindo de um meteoro que caiu na Terra há mais de 3.000 anos. Na Inglaterra de hoje, todos os reis e rainhas são coroados no que se chama de Pedra do Destino. E essa pedra, diz a lenda, remonta aos tempos bíblicos de Jacó, que descansou a cabeça na pedra. Jacó na Bíblia tem um sonho onde adormece sobre uma pedra e ele vê por perto anjos que descem do céu e anjos que sobem ao céu. E quando acorda, ele diz que a pedra é um portal para o céu, por onde coisas sobem a ele e coisas do céu descem à terra. A pedra tem sido vista como o pilar do mundo, o ponto de ligação entre o céu e a terra. É como se os ingleses reforçassem sua própria crença de que a abadia de Westminster é o pilar do mundo. Puseram a pedra sob um trono bem na frente do piso cosmate da abadia. E nesse piso, há círculos e redemoinhos e linhas que representam o universo como um todo. E o monarca se torna o que se chama um cosmocrata, olhando não só o que se passa na Terra, mas também nas estrelas e no céu como um todo, por estar sentado em um trono. Será a antiga pedra um mero símbolo do rito divino? Ou ela já conteve em algum momento algum poder estranho e desconhecido? Na história registrada, os rituais de coroação incorporaram dispositivos como a Pedra do Destino como meio de ligar o novo rei com seres superiores, além de nosso mundo. O que é uma coroação, afinal? Bem, é a ideia de que o monarca personifica algum tipo de consciência cósmica, algo que é divino. A ideia fica muito clara quando vista pelos olhos das velhas tradições dos mikados japoneses. Eles tinham de se sentar no trono, que era visto como o ponto de criação do mundo.
A noção chamada direito divino do rei. Certos ingleses acham que, de alguma forma, o rei é representante de Deus no planeta Terra. Mas, para os antigos, a coisa ia muito mais longe. Mas se algum poder extraterrestre está presente aqui há gerações, quem ou qual é a fonte desse poder? Se você fosse um extraterrestre e viesse a este planeta, uma das primeiras coisas que você tentaria seria falar com os dirigentes. E eu acho que os faraós acreditavam que eram os próprios deuses. O rei era considerado uma divindade. Agora, se ele ia pro cantinho, no quarto dele, e conversava com as divindades, nós não sabemos, não estávamos lá, mas certamente ele se comunicava com as divindades pelos rituais. Além da Pedra do Destino, outro símbolo ritualístico que aparece na maioria das cerimônias de coroação é o cetro. O cetro é um símbolo de autoridade garantida pelos deuses. E nos tempos antigos, ele podia ter a forma de um cajado ou um bastão bondado. Segundo os historiadores, seu uso remonta ao Egito Antigo. E há quem creia que ele seja simbolicamente ligado ao Enki egípcio. Quando nós falamos do Anak no Egito Antigo, vemos que ele está intimamente relacionado a Ísis. Ísis simboliza o Anak, porque foi ela quem restaurou a vida. É o símbolo da transformação, da alquimia, o símbolo do ritual. O Anak sempre foi um símbolo usado no tempo dos faraós como cetro. Mas há um curioso jogo de palavras. Anak pode ter se originado de Anunnaki, que quer dizer os que vieram do céu para a terra. O fascinante para mim é que o Anak, muitas vezes, também é mostrado junto ao pilar Djed. E esse pilar Djed também é um dos primeiros símbolos do Egito Antigo. E os dois símbolos descrevem uma ligação com as estrelas. Se você combinar os dois em antigas escavações que vemos, o que se vê descrito ou representado é algo muito tecnológico. Com o tempo, o símbolo do Anak se tornou algo divino, coisa que ele nunca foi. Porque, segundo a teoria dos antigos astronautas, os símbolos antigos se baseiam em algo que nossos antepassados viram na vida real. Você pode se perguntar se o Anak original não era uma espécie de dispositivo de alta tecnologia usado pelos antigos astronautas, que foi dado aos reis para seu uso. E no ritual de coroação, segurando um cetro, de repente uma pessoa normal virava um deus. Mas hoje só temos representações simbólicas desse antigo objeto. Se o trono e o cetro são associados a uma ligação com o outro mundo ou com poderes extraterrestres, o que dizer do mais icônico dos símbolos da coroação? A própria coroa. O sinônimo da majestade é a coroa. Ela é claramente um dispositivo. Quer você veja a coroa como símbolo, quer você a veja em sentido literal. Fica claro que ela é muito específica, algo posto na cabeça para fazer uma conexão. Alguns historiadores acham que a ideia de coroa pode ter se originado da imagem divina da auréola. Os sumérios descreviam seus deuses, os Anunnaki, como portando uma luz. Como se pode ver mais modernamente, os anjos com uma auréola sobre a cabeça são seres que vieram do céu para a terra. E a majestade agora queria ter a mesma linha de conexão com os deuses, colocando uma coroa na cabeça do rei. A coroa simbolizava a tradução de um ser humano, herdeiro legítimo, em um soberano para deificar esse soberano, para torná-lo extraterrestre. Alguns dos primeiros desenhos primitivos que vemos nas cavernas mostram seres humanoides com auréolas sobre a cabeça.
E isso é muito fascinante, porque se você vir os astronautas dos dias de hoje, quando o sol se levanta atrás deles, ou mesmo o sol com suas lanternas acesas, dessas que há dos lados dos capacetes, bom, se alguém não souber nada de tecnologia e vir isso, parece que a cabeça dele está cercada por uma luz divina, mas que não tem nada de divina. É uma fonte de luz. Então, com o tempo, as pessoas começaram a imitar os deuses ou os extraterrestres usando coroas. O trono, o cetro, a coroa. Esses símbolos da coroação teriam sido inspirados não pela imaginação ou por visões espirituais, mas por algum tipo de encontro com alienígenas. Se for assim, que outros rituais antigos se originaram em um reino que não é deste mundo? Tabasco, México, 1862. Pesquisadores perfurando poços de petróleo descobrem uma colossal cabeça de pedra pesando mais de 20 toneladas. 50 anos depois, outras 16 cabeças foram descobertas, cada uma com o seu rosto e com características diferentes das dos indígenas locais. Acredita-se que as cabeças gigantes tenham sido esculpidas por uma antiga e misteriosa cultura, a dos Olmecas. Mais misterioso ainda é o fato de que em todas as cabeças parece haver um capacete. A cultura mãe da América Central foi a dos Olmecas. Em velhas imagens feitas pelos Olmecas, podemos ver seres de capacete vestindo macacões e subindo. Eles têm asas e têm microfones quase na frente da boca. Serão cabeças de governantes ou sacerdotes? Ou são alienígenas que quiseram retratar? Seriam as gigantescas cabeças Olmecas representações de visitantes de outro planeta? Os teóricos dos antigos astronautas acreditam que as colossais cabeças sejam prova de que os Olmecas se comunicavam diretamente com seres extraterrestres através de xamãs, seus curandeiros. Um xamã é um intermediário ou mensageiro entre o mundo espiritual e o dos humanos. Os xamãs podem herdar seu poder e sua sabedoria, mas muito frequentemente eles são escolhidos por espíritos específicos. Quando se trata de Olmecas, nós sabemos que eles diziam que as pessoas eram levadas para serem transformadas em alguém que faria a conexão entre o nosso mundo e o outro mundo. Para entrar no reino espiritual, um xamã precisa usar instrumentos específicos para chegar lá. Instrumentos musicais como tambores, chocalhos. Tudo isso ajuda o xamã em sua comunicação com esse mundo. Como os Olmecas, muitas culturas antigas ao longo dos séculos acreditaram que os xamãs podiam se comunicar com os seres do outro mundo. Mas quem eram esses seres? Seriam mesmo deuses? Ou seriam talvez extraterrestres? Temos estrelas ancestrais que chamamos de Macavians. Essa é uma palavra Cherokee, que são aqueles que vêm de outro mundo. Similar a hindus, budistas e mesmo antigos egípcios, muitos índios americanos dizem que se comunicam com seus deuses por meio de telepatia. A telepatia é basicamente uma das comunicações praticadas por gente espiritual. Apenas funcionam como antenas e trazem mensagens para cá quando isso for necessário. São basicamente três coisas: cânticos, tambores e música. Acontece que você entra na frequência e harmonia para conversar diretamente com os seres que são sobrenaturais.
No Canyon Horseshoe, em Utah, há representações gráficas, os petróglifos, de antigos xamãs americanos e criaturas do outro mundo com quem diziam se comunicar. Aqui temos um clássico xamã com sua figura de ampulheta, pés apontados para fora, braços com patas de pássaro nas pontas, o que representa a espiritualidade. E ele tem chifres com adornos. Um dos petróglifos, chamado de painel fantasma, representa figuras de quase 3 metros de altura, conduzindo o que muitos acham ser um encontro entre xamãs e seres estelares. Parece um grupo de pessoas cercando ou circulando ao redor de uma figura fantasmagórica que chama de Espírito Santo. Se você olhar na cabeça do Espírito Santo, vai ver os olhos dele no rosto. Mas se você olhar à esquerda, verá ao lado da cabeça dele. Esse é um recurso que nunca se vê em artes pré-históricas. E por esse motivo eu acho que este desenho representa um evento. Será que o painel fantasma realmente representa a visita de seres extraterrestres? E se for assim, podem os chifres que saem da cabeça do xamã, como as penas dos cocares dos índios americanos, realmente representar algum tipo de antena? Um dispositivo para dar e receber informações ou energia, talvez de outro mundo? E essa energia terá ligação com cânticos rituais e orações usadas pelo xamã em seu esforço para se comunicar com esses seres? No início dos anos 1980, usando um aparelho para medir cargas elétricas chamado eletroscópio, o bioquímico Dr. Boguslav Lipinski diz ter medido com sucesso a quantidade de energia criada em rituais de oração. O instrumento chamado eletroscópio mede o fluxo de corrente entre duas placas com cargas opostas. Os elétrons são a mais pura forma de energia. E essa forma de energia agora está sendo explicada pelos físicos em termos de vibrações. Em 1985, o Dr. Lipinski levou seu eletroscópio ao santuário de Medjugorje, Iugoslávia, para medir a energia criada, se houvesse, por um grande grupo em oração. Há décadas, milhares de pessoas se reúnem nesse lugar, onde dizem ter visto uma aparição da Virgem Maria flutuando nos céus. Descobri que depois do tempo das aparições, especialmente quando havia grupos em oração, houve leituras no eletroscópio. Este gráfico mostra medidas de energia. Quando as pessoas começam a rezar, a energia sobe rapidamente. Relativamente parecido com a afirmação do Dr. Lipinski de que um grupo de oração gera energia, é o conceito científico de emaranhamento quântico. Essa teoria defende a ideia de que seres humanos podem se comunicar por telepatia. A ideia de emaranhamento quântico é de que uma partícula simples pode se dividir e se tornar 2 partículas. E claro, sempre mantendo ligação uma com a outra. E elas podem se comunicar entre si. Isso é uma realidade e explica a ideia de telepatia e visão à distância. E se assumirmos que extraterrestres existem, essa com certeza se tornará a forma mais óbvia de comunicação que podemos usar entre nós. Talvez já esteja acontecendo. Talvez venha acontecendo há dezenas de milhares de anos, já que isso pode ser induzido através do uso de sons, tons e notas. Poderiam as provocativas implicações do emaranhamento quântico ajudar a explicar por que tantas culturas dizem se comunicar com seres de outro mundo telepaticamente? E podem os elaborados cocares, como dos índios americanos, e mesmo as coroas dos antigos reis serem ligados a algum tipo de tecnologia para uma comunicação com alienígenas?
Talvez a resposta possa ser encontrada examinando exemplos mais contemporâneos. Os tipos de ritos e rituais ainda praticados por bilhões de pessoas no mundo. Planalto de Gizé, 26 de maio de 1954. O arqueólogo egípcio Kamal el-Malak é baixado em um estreito buraco que ele descobriu no lado sul da grande pirâmide de Quéops. Usando uma lanterna e um espelho, ele avistou um grande remo. O remo pertencia a um barco de 44 metros de comprimento que foi totalmente enterrado junto à pirâmide. O barco foi construído para o rei Quéops, o segundo faraó da quarta dinastia, que reinou de 2589 a 2566 a.C. e é geralmente aceito como o construtor da grande pirâmide. É o que os egiptólogos chamam de barco solar. Um barco funerário que era feito com o único propósito de levar o morto pelos céus. O significado dos barcos, no contexto funeral, é o de uma peregrinação póstuma à cidade de Abidos. Abidos era a cidade sagrada de Osíris, o deus dos mortos. A palavra Deus, conforme o egípcio antigo, se diz Néteru, e significa ser que veio do cosmos. A palavra religião não existia em egípcio. Eles acreditavam, e nisso eram intransigentes, que sua origem estava no céu. No caso do rei, achamos um barco, literalmente, chamado o barco de 1 milhão de anos. Mesmo que ele pareça um barco normal, ele é muito mais do que isso. Ele quase representa uma espaçonave, porque eles não falavam em anos, mas em milhões de anos. E viajar no espaço é exatamente isso. De alguma forma, o corpo morto podia fazer essa viagem. Mas seriam os barcos funerários, como o encontrado junto à pirâmide de Gizé, uma tentativa dos egípcios recriarem uma espaçonave alienígena? O que isso poderia representar? Poderia ser que os antigos egípcios acreditassem que seus mortos fossem encontrar as divindades no céu com os extraterrestres? Os antigos egípcios eram peritos em imitar o que viam. Assumindo que deuses vieram do espaço ou ETs desceram do céu, os egípcios teriam tentado emular o que viram. Para conseguir concretizar a ideia de voltar aos deuses que desceram do céu, eles criaram os barcos funerários. E a ideia de barcos funerários veio depois que os egípcios conheceram os barcos celestes que desceram do céu. Como na maior parte das sociedades modernas, rituais funerários habitualmente se baseiam na noção de que o espírito continua depois que o corpo morre. Alguns acreditam que a alma ou o espírito do morto se reconecta a Deus ou a alguma divindade. E para muitas sociedades antigas, como a dos egípcios, a morte também significava voltar às estrelas. O que também é interessante nos antigos egípcios é a crença de que a forma final de conversão seria voltar às estrelas. Sempre cito Carl Sagan nisso. Nós somos feitos de estrelas. Estrelas explodiram há alguns bilhões de anos e somos elas. E sermos estrelas se tornou consciente. Isso dito, não é impossível que o conhecimento de nossas origens esteja dentro de nós e que haja meios de resgatar essa informação. E pode ser que os antigos egípcios tenham achado algum caminho interno. O uso de barcos funerários em enterros não era exclusivo do Antigo Egito. Os nórdicos vikings também incorporaram barcos a seus rituais funerários, às vezes enterrando seus mortos em barcos reais, mas mais comumente formando o perfil de um barco com grandes pedras sobre a tumba.
Em certas ocasiões, eles criavam piras gigantes para queimar os mortos dentro dessas formações, acreditando que a coluna de fumaça elevaria os mortos até o além. Queimar os mortos em uma pira também era usado na Roma Antiga. E na Índia, a maioria dos hindus usa piras funerárias até hoje. A cerimônia de cremação é basicamente feita pelos homens da família. Depois há os sacerdotes que orientam os homens a como fazer. Depois colocam o cadáver sobre a pira e o membro mais velho da família tem de acender o fogo. E todos ficam ali até tudo queimar. Isso purifica a alma para passar à próxima vida. Segundo os teóricos dos antigos astronautas, a ideia de queimar os mortos pode ter sido inspirada por um encontro com uma espaçonave alienígena. Há outro aspecto nisso tudo. Se olharmos os textos védicos e lermos sobre Vimana, as antigas naves que guerrearam pela Terra, todas vieram em fogo. Pode ser que a passagem da alma de uma vida a outra tenha a aparência da Vimana, a aparência de chamas, e que essas chamas emulam a própria nave? Será possível que nossos ancestrais tenham visto a decolagem ou a aterrissagem de foguetes ou espaçonaves em meio ao fogo e à fumaça? E com o tempo pensaram que queimar os seus mortos seria imitar o que viram no passado? Quer dizer, quando o corpo queima e a fumaça vai para o céu, o morto ascende ao céu e se torna um deus. Se rituais fúnebres eram uma tentativa de reconectar o homem aos deuses ou a alienígenas, eles foram bem-sucedidos? Alguns responderiam apontando os bilhões de pessoas em todo o mundo para quem a morte é um portal para o céu ou para outro lugar distante, muito distante. Cidade do Vaticano, Itália. O Papa Bento XVI desce pela nave da Catedral de São Pedro levando um crucifixo de ouro. Chegando ao altar, ele ergue o turíbulo, um vaso metálico suspenso por correntes, no qual se queima incenso para a purificação. O Papa recita a oração eucarística e depois ele e a congregação consomem o pão e o vinho consagrados. Todos estão, segundo as mais sagradas leis da Igreja, comendo o verdadeiro corpo e sangue de Jesus Cristo. Na missa, o padre tem o poder das orações que recita para energizar a substância do pão e a substância do vinho, de tal forma que elas se transformam, se transubstanciam, mudam para a presença viva do corpo e do sangue de Cristo. A missa, a comunhão, a transubstanciação de comer o corpo de Deus, nos permite ingerir a energia divina. Isso se chama maná, a energia mágica, e o aspecto quase canibalístico do ritual é crucial para a expiação que está na reconciliação de se tornar um só com a fonte divina. No Novo Testamento, a segunda carta de Pedro atesta que os crentes nessa prática se tornam participantes da natureza divina, tornam-se unidos a Deus. A Igreja Católica Romana aderiu a essa interpretação de comunhão de modo tão forte que no século XVI o Concílio de Trento declarou que quem negasse isso podia ser excomungado. E durante a famosa Inquisição Espanhola, não crentes foram chamados de heréticos e foram queimados na fogueira, ou pior. Mas o que quer dizer tornar-se um com a divindade? A maioria dos historiadores diz que o ritual da missa remonta à última ceia, quando o ato de Jesus de servir pão e vinho a seus discípulos, durante a celebração da Páscoa, na verdade,
criou um poderoso elo espiritual que não deve ser quebrado. Mas há quem acredite que a missa católica se originou em um ritual praticado milhares de anos antes. Estudiosos especulam que a missa, na verdade, se inspirou na mitologia egípcia e em um ritual que era feito para o deus Osíris. A ideia era de se tomar a substância divina, o corpo do Deus em nós, para nos unificarmos a essa energia transcendental. A lenda de Osíris diz que ele foi morto e desmembrado por seu invejoso irmão. E depois ressuscitou das várias partes de seu corpo por sua esposa, Ísis. Sacerdotes egípcios reencenam esse antigo evento com um ritual que envolve barro e trigo. O ritual tem a ver com fazer bolos de trigo, parecidos com os pedaços desmembrados do corpo de Osíris, que depois são escondidos e uma mulher, a esposa dele, encontra esses pedaços e, no fim, os sacerdotes comem os pedaços. Quem comia os bolos de trigo sacramentais acreditava ter trazido o deus Osíris de volta à vida neles mesmos. Mas de onde os antigos egípcios tiraram essa ideia tão profunda? A pergunta que se faz é se eles estavam imitando coisas que tinham visto, que envolviam, de alguma forma, a transformação de Osíris morto em uma pessoa regenerada. Quando analisamos alguns desses rituais, vemos que o contato com o divino é uma tecnologia, seja para um ritual ou uma prática ou para imitar extraterrestres. Pode a cerimônia católica romana de comer o corpo e o sangue de Cristo ter se originado na história de Osíris, no Egito Antigo? E se for assim, isso sugere que a religião católica, como outras crenças antigas, tenha raízes em um encontro extraterrestre? Um ritual é uma encenação participativa e o objetivo principal do ritual é comunicar algo de uma crença ou então de uma ideia. Esses antigos rituais coincidiram com o aparecimento de várias constelações no céu, várias estrelas. Pelo mundo inteiro, nas antigas sociedades, havia a crença de que os seres humanos foram postos no planeta Terra por seres estelares. A mitologia, como as lendas, contém histórias reais. Há um forte sentido de pertinência às fontes quando se entra no ritual. Nosso maior desejo é pelas coisas de que não nos lembramos. Queremos a sabedoria perdida e as possibilidades. Parece que trabalhamos para chegar às metas que não compreendemos. E parece que somos impulsionados por aspirações que nos são misteriosas. Os que vêm de outro mundo, nossos parentes, são os que trazem as leis e as instruções nas cerimônias e nos rituais para que as pessoas passem por um processo de evolução. Os rituais frequentemente praticados hoje, como orações, funerais e coroações, terão se baseado na tentativa primitiva do homem de imitar visitantes alienígenas? Ou eles serão algo ainda mais profundo? Podem os rituais dar ao homem os meios para ele se comunicar ou até mesmo retornar a uma existência talvez extraterrestre? Se for assim, poderemos só saber a verdade quando nós mesmos fizermos a jornada. Ou talvez, quando eles voltarem.